in the Lord? Louvado seja o Senhor, Hello, blessed people. poderosos 2 Peter chapter profetas 2. do Senhor. Novamente, 2 2 Peter chapter 2, Pedro, blessed people. capítulo 2. We saw very clearly Nós in the vimos book of muito 2 Peter chapter claramente 2 no livro de 2 Pedro, capítulo 2, that the Lord is speaking in a que o very Senhor sharp está manner to the falando church. de uma maneira muito direta com a And the Lord igreja. is saying very clearly here, E o Senhor está dizendo muito verses 1 to verse 3, that claramente there will aqui, be false teachers, versículos de 1 teachers a that will 3, preach a gospel that is que sweet no to the passado flesh. surgiram But it says that falsos when you look at their lives, you cannot pregadores find holiness. In other words, que you cannot find the fruit of introduziram holiness. There are secretamente no heresias. miracles. E quando você olha para a vida No deles, você cripples não are vê walking at their decree. santidade, você não vê No blind eye aleijados can see. andando, No nenhum deaf olho cego pode ears ver, can hear. nenhum But ouvido surdo they are pode preaching, ouvir, and they are enquanto preaching a eles gospel estão that has no pregando, power. e eles estão So in other words, the pregando Lord is saying you shall know evangelho them by que não their tem fruits. poder. Então o Senhor disse que você os conhecerá pelo seu But blessed fruto. people, the Mas, vision povo of abençoado, a visão October 18th this year, de 18 de outubro 2020, deste ano, 2020, when I was sitting right there quando eu estava in sentado the lá gazebo, no and as gazebo, I sat there before the senior e bishops quando eu me sentei and lá pastors, diante dos and then I bispos fell sêniores e asleep. pastores, então eu adormeci. When a sleep stole me on that seat after preaching, Quando o sono me roubou naquela immediately I fell cadeira, asleep. depois de pregar, imediatamente assim Then que eu adormeci, então I heard the voice of the Lord saying eu ouvi a voz do Tell Senhor them dizer, that when the diga para rapture takes eles place, que quando o he calls it arrebatamento rapture by voice. acontecer, Again, tell them ele that chama when the de rapture takes place, arrebatamento por voz, novamente, they quando o will have arrebatamento bodies like acontecer, mine. eles terão corpos como o And then at meu. the same time, in that vision, I could see him right Então, ao from John mesmo chapter tempo, 3. naquela visão, eu podia ver em 1 João, capítulo 3, versículo 2, a escritura que eu tinha So in other acabado de words, pregar. Então, em outras the Lord palavras, emphasizing, o Senhor sending está me to you, enfatizando, me enviando até sending his vocês, two ancient mega prophets to enviando you, os seus 2 mega profetas antigos até vocês, to let you know that at this time in para the que history vocês and the life saibam of que the church, neste tempo, na história da vida da igreja, you ought to be focusing vocês on the devem estar promises, focados the na promises the promessa, Lord laid in the nas Bible here. promessas que o Senhor colocou aqui na Bíblia. Again, Novamente, in other words, the Lord saying em outras palavras, o Senhor está dizendo that tell them que diga para eles that when that day of rapture does happen, que quando aquele dia do arrebatamento de fato acontecer, they will have a glorious body like eles mine. terão So um that is a corpo serious promise, glorioso como o meu. Então, esta é uma séria promessa, a very serious promise that ought uma promessa to change muito the manner séria, in which que deve mudar a the maneira Christians live on the pela earth today, qual os cristãos, na qual os and it cristãos ought to vivem na change Terra hoje, everything e todos in têm que your moral mudar em conduct, tudo na sua conduta holy moral, conduct, conduta because that is santa, the promise in the Bible. porque esta é a promessa na And then Bíblia. the Lord E então speaking o by Senhor voice to me, fala por voz comigo, and I see his finger in that e eu vision vejo writing First o dedo John dele naquela visão chapter escrevendo 1 João capítulo verse 3, versículo And then I 2. jumped up. I said, "Wow, Então this eu is pulei e eu the King disse, uau, himself, boy. este é o próprio That's the Rei, King uai, este é o himself, whose way Rei, I am Ele preparing mesmo, together with God the cujo Father. caminho eu estou preparando That is juntamente now com the Deus King Pai. himself. Este agora é o próprio And you Rei. know too well that E vocês sabem these two muito bem prophets that are speaking with you que today, estes 2 profetas que estão falando com vocês hoje, he that speaks with you is este very, que very fala close to com God the Father, vocês, very é close, muito, extreme muito proximity. próximo de Deus Pai, muito Sometimes you próximo, wonder where the extrema distance proximidade is. ao
Algumas vezes você You see, fica até for example, perguntando coming qual to é a greet the distância. church last Você Sunday, vê, por exemplo, quando veio cumprimentar a igreja domingo look at the passado, myriad of miracles that broke out in the veja church. a miríade And de finally, the milagres que ancient prophets romperam of na the igreja Bible e finalmente os antigos gained profetas da contact with the Bíblia church. They come from Yahweh tiveram and they greet the contato church of com a Christ. igreja. Eles Look vieram at de the Yahweh, eles cumprimentaram massive a explosion igreja of de miracles that broke Cristo. out that Sunday. Veja a massiva I don't know how explosão you are de going to sleep tonight, milagres que but these are rompeu things em that should toda be a nação. Então, engraved não sei como será nesta noite, mas as an estas são indelible coisas que mark devem deixar em in vocês your memory. You uma cannot marca forget it. indelével, gravada na sua You memória. see Você Ian não Musyoka pode esquecer and isto. Machakos got up instant, Você vê and the little child Ian was playing around with the phone e o outro em Machacos e on aquela which criança my que estava pronouncements were brincando, coming through. enquanto Amazing, os meus amazing com o time. fone, enquanto os Even meus the pronunciamentos estavam style vindo of daquele fone, the até mesmo o wonders estilo, and the o miracles that estilo God Almighty das is maravilhas e dos unveiling in this milagres que o age Senhor is Todo-Poderoso very, está very desvendando astounding and shocking, nesta era é very muito uncommon. chocante, muito espantoso, muito incomum. And then Então, another vision when Christ Jesus, the uma Messiah, outra visited visão with me. onde Cristo Jesus, o Messias, me One of the visitou. times he has come to speak Uma with me. das vezes que ele veio I'm para talking about falar the King, comigo, Christ, the Messiah, estou the falando Lamb a of God, respeito do Rei Cristo, o Messias, the o one who Cordeiro defeated de death. Deus, And aquele when que he derrotou a entered that room, morte. the room was E totally quando covered ele with glory like entrou the sun. naquela sala, It's like naquele the quarto, sun ficou entered the room. totalmente The big coberto com a sun you see glória up there, como o sol, como se o sol entrasse the no sol, quarto. Aquele the sun enorme sol lá, entered the room. It was o sol, unbelievable, entrou unbearable no glory. quarto, é inacreditável, uma glória insuportável. And then he left E então the outline ele of his hair saiu, ele deixou and o the contorno do seu blazing cabelo fire e that is o fogo, running a chama back de and forth fogo from each eye like this sharp que point, saía, sharp ia e rays. voltava, Those are like flames, reto, their color like raio flames, muito reto, but the glory numa like the sun cor that como entered the room is vermelha, pure white. mas a Like glória you can como o have sol que entrou no these quarto como lifesaver bulbs, pura the branca. pure white one. Then you Então, increase that light a trillion or então zillion ele foi fold. aumentando aquela But the luz blazing fire trilhões from de his trilhões eyes de vezes, mas o is actually horizontal. fogo It goes horizontal chamejante, a back and chama forth, de forth, fogo forth, que saía do olho forth, dele as if it could be horizontalmente, tremendous. ela Don't know ela how se we can share movia these para things. frente e para trás enquanto ele falava com você. These Eu are nem sei se eu inside posso things about the compartilhar estas King coisas. and Estas são coisas his internas a prophets. respeito do The rei way God now, the e os triune seus God, profetas. interacts A with the two forma prophets como Deus that triuno I've shared with gosta you. de interagir com os seus dois Both eyes, profetas. the blazing, the Mas eu horizontal. compartilhei They com flow, vocês they que os dois sharpen through olhos, the glory, they como spark chamas up de sharp, fogo, blazing vindo e fire, elas reddish. vinham para frente, saíam de dentro da glória, So when he vermelhas, says that you numa shall cor have de chama vermelha. a Então ele está glorious dizendo body que like vocês his devem own, ter um corpo but that is a glorioso very como o shocking dele. statement to hear. Então, esta é uma Number declaração one, muito chocante considering para ouvir. Número 1, considerando the glory that the Messiah beholds, a glória que o Messias the possui, unbearable glory. John a fell down at his insuportável feet glória. João caiu como morto ao seu pé. in Revelation chapter 1. Em Apocalipse, And capítulo then, 1. considering also the E então, sinful considerando state of também sinful church of this o hour, estado pecaminoso da igreja how can you say pecaminosa the two are nesta going to hora, merge como finally? você pode This dizer church that que is os in sexual dois immorality, finalmente in vão corruption, alcançar esta igreja que in está em lies, moralidade sexual, in corrupção, abortion, mentiras, in false abortos, prophecy, sitting under em teachings falsa of false profecia, teachers, false prophets, sentados teaching debaixo out the dos prosperity of the ensinos dos stomach and falsos money mestres, and these falsos lies. profetas, ensinando How? a respeito How can das you say coisas you'll have desta the vida. glorious body Como? like the Messiah? Como você pode achar que eles poderão ter um corpo glorioso como o do And then, Messias? Então, by the throne of God inside heaven, pelo trono de Deus dentro do céu, when I was standing right there in front of the throne of God quando eu Almighty, estava de pé lá and he that diante, sits na on the frente do throne trono do Deus Todo-Poderoso, e let me know aquele que that se he assenta no trono, was seated on the throne and paying particular ele me eye fez attention saber que ele to estava me, sentado no trono e to what John the prestando Baptist atenção was telling me before particularmente the throne. em
em mim quando João Batista estava And then falando there is comigo this diante do trono. humongous radiance, E então radiance há of esta mountain-like glory that imensa, covers the throne, esta montanha so that I could not see beyond a resplandecente, certain limit. enorme, com glória, e eu não podia ver além de um certo limite. And then, after Então, going to Israel from there, when the Spirit of the Lord depois lifted de me, when ir he a said, "Come, Israel I show you dali, what's quando o about to happen to Espírito the do earth." Senhor me levantou e disse, Then he venha, eu showed vou me te mostrar o que the vai right-wing acontecer na government, terra. one right-wing government to the Então ele next. me mostrou o governo de Benjamin direita e o Netanyahu outro one, próximo Netanyahu governo two. de direita, Benjamin But of Netanyahu course, you 1, saw the changes of leadership Benjamin Netanyahu that I 2. Vocês prophesied viram then, as mudanças 2nd of de April liderança 2004. que eu profetizei naquele tempo, em 2004? But that prophecy probably we are E upgrading it aquela now, profecia because provavelmente Naphtali está is even acontecendo até more agora, Hasidim. porque Raftali é até mais He is Hassidim. more Hasidim. Ele é mais He comes Hassidim, more from the Orthodox Jews, the one that is ele currently veio prime minister. mais dos So could it be judeus, that the Lord este was que é saying agora o the atual change of leadership primeiro-ministro. from Então, Benjamin isso Netanyahu to significa Naphtali, que a mudança de and then after that liderança de Netanyahu para he brought me Naftali. back to the throne position, Então, depois disso, será que o Senhor quis dizer and John isto, the Baptist standing que on my right-hand seria side de um about a para o meter and a outro? half away from me. Então, quando eu voltei de frente do trono novamente, And then there is a whole e João conversation Batista that takes estava place a 1,5 there metro de distância de mim, e então teve about toda uma conversa lá coming all the a way down to the respeito earth to prepare the de four ends vir of the earth todo o caminho até a for the terra para coming of the preparar os glorious 4 Lamb of cantos God. da This terra mission, you see para a that in gloriosa the vinda numbers do of Swahili that glorioso has Cordeiro one de thought, Deus. Esta this mission of missão preparing the que way agora está with power acontecendo está ficando for the cada vez glorious mais coming quente. of the Esta Messiah. missão de preparar o Messias, a And gloriosa then vinda do Messias. once John the Baptist now has spoken, Então, then the uma glorious vez Lamb of que God João comes from the Batista agora tremendous falou, então o mountain glorioso like Cordeiro glory de that Deus covers the vem throne. de dentro And daquela then the Lamb was tremenda coming montanha to de me. glória que cobria o trono. Então o Everything Cordeiro de became Deus more veio até mim. radiant, dreadfully so. Tudo ficou mais And he resplandecente. came, E ele and veio, when the glorious Lamb arrived e quando o glorioso at Cordeiro my chegou feet, we cannot share beyond no meu there. pé, eu não posso Remember the compartilhar além transfiguration? I'm daqui. transfigured before the throne of God. Lembre-se da transfiguração. Eu fui transfigurado diante do trono de Deus. And the transfiguration is so enormous. E a John the transfiguração Baptist que has você dissolved in viu me. quando He has João walked towards me and Batista disappeared in me. dissolveu em mim, ele But the andou na minha direção e transfiguration that takes place desapareceu right em before the mim. throne of God, Mas a that is the transfiguração que transfiguration you see aconteceu the bem Lord diante showing do you trono de Deus, people when esta é a finally transfiguração que você we vê, have come que o Senhor down está here mostrando to the para earth. vocês, quando eu desci That is the one you daqui see captured on camera do very céu até a dreadfully. terra, e é aquilo que você And in viu that capturado em transfiguration, the câmera Lord is muito essentially temivelmente, é daquela transfiguração identifying, essencialmente que o Senhor está identificando. He is identifying he Ele that está speaks with you. identificando este que He's telling fala you com that, look, vocês. these are the ones that Ele were está on the dizendo para Mount of vocês que, veja, Transfiguration with the Messiah. estes são aqueles que Because only estavam no they are monte da transfigured transfiguração com o Messias, porque and the somente Messiah. eles são transfigurados e So o the Messias. glorification that the Lord promises, Então, a glorificação que o Senhor promete, you look at the state of the church today, veja o estado da igreja hoje. and then you look at the glory, the Então você loftiness of olha the glory of the Messiah, the a glorification of sublimidade the da Messiah. glória do Messias, a Then you can't help glorificação but do ask, how Messias. will she achieve? Então você não tem como I duvidar have to go disso. and tell her. Eu preciso ir e dizer para ela. Then the vision of November 1, Então a visão de novembro 2006. When in the second 2006, part of that vision, the Lord now brings me to quando heaven, na and I see segunda the parte super daquela white, visão, o Senhor agora me glorious leva horse para o that céu e eu comes vejo to o super Jerusalem, glorioso that you see in cavalo Revelation branco que chapter vem para 19. Jerusalém, que você vê Can no you livro do imagine someone Apocalipse, coming capítulo before you and saying, 16. He has Você touched, pode imaginar alguém he vindo has até touched você e the dizer que huge, ele tocou? super glorious Ele horse that tocou the Messiah o will ride enorme, super in Revelation glorioso 19 as he cavalo comes que for o the second Messias coming vai
cavalgar, vai vir of para the a terra Messiah em in Jerusalem. Apocalipse 19:11, quando ele vier Isn't that como statement Messias alone? para Jerusalém. Somente esta The statement that declaração, I was transfigured esta before the throne declaração of de God, que eu fui transfigurado diante and do then the trono de Lord Deus, proves it by e então transfiguring o me, Senhor prova is isto, me two prophets before transfigurando, you os here seus 2 profetas diante in de vocês Kakamega, aqui em and Kakamega also in Helsinki. e também em Helsinki. Just for one to appear now and at this Apenas time, para alguém 2021, aparecer coming agora to neste tempo 2022, 2021, já and say chegando a that he has been 2022, transfigured, that e is dizer que ele astounding. foi That's a big transfigurado, statement, isso é should shock you, espantoso, isso é should uma cause you to wake grande up from where you are declaração que deve sitting te or chocar standing e deve te and fazer then stand acordar up and onde say, quer what? que você Did I hear esteja, it well? sentado ou de pé, e Have we dizer, now será reached que eu this ouvi place isto towards bem? the coming of Será the que nós Messiah? chegamos já neste So lugar em these are not direção à sweet vinda do love Messias? songs that Então one is isso não é singing um to you cântico and doce playing que eu an estou instrument cantando para beautifully vocês for e your ears tocando to entertain you. um instrumento para These are entreter os seus statements and ouvidos. doings that God Estas is são hoping declarações will be e able to feitos que o awaken you, Senhor the church, espera que Ele possa com elas despertar você, a igreja, that you may now live in the fear of God and para que você prepare agora viva no when the temor de time Deus e is spent. prepare-se para... Porque agora o tempo So está the super esgotando. glorious host, November 1, Então, o 2006. super glorioso I'm now cavalo inside heaven. I've que eu vi em touched. 2006, I've touched the então que eu super disse glorious que eu host the toquei, Messiah will use. eu toquei o super I even glorioso described the cavalo que o height of the Messias vai strength usar, of his front eu legs. até mesmo descrevi a altura e a força, músculo das suas That patas super dianteiras, glorious as suas pernas dianteiras, white horse ao super glorioso that cavalo the king branco would ride. How can someone que appear o and tell rei you that, vai look, cavalgar? Como I have alguém pode seen the aparecer e super dizer, glorious white veja, horse eu the vi Messiah will o use for super the glorioso second coming? cavalo That branco should also shock que o you. Messias Stand up vai from usar your para a seat and say, segunda just a vinda. moment. Isso Am I deveria te hearing right or chocar, te what? fazer levantar da Is this cadeira e where we dizer, have reached as espera a um pouco, church? será que eu entendi certo? Towards the Nós já glorious chegamos coming neste of the lugar, na Messiah? igreja, em direção à gloriosa vinda do Messias? But to even hear that he has touched Mas até inside mesmo heaven the ouvir que super ele glorious white tocou horse, then dentro do céu which o authority is super this speaking to glorioso us? That is cavalo the first branco, thing that então, we get you. que Which autoridade horse é is this? essa Which de quem principle está is falando? Que Because it's not Que anyone cavalo that é will normally este? wake up and say that. Então, isso deve fazer com que qualquer So the pessoa acorde e glorification pergunte that the isso. Lord has promised Então, should be a glorificação the que o Senhor point at prometeu which deve the ser o church, ponto you no as a qual church, a igreja, should você be como really, really igreja, focused deve onto realmente, your eternity. realmente That is the estar promise. Those are the promises God gives. agora considerando a sua eternidade. Esta é a promessa que o Senhor dá. And we know that the glorification E nós sabemos of que a Jesus has been glorificação de portrayed Jesus very enormously. foi retratada muito enormemente, a glória que ele é, que Deus prometeu em 1 João 3:2. Ele diz, a partir do versículo 1, ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Já bem aqui, já tem uma grande declaração. O Senhor está falando a respeito de adoção, de filiação. Então, bem aqui ele está dizendo que você não merece estar na família de Deus, mas por causa de amor, excesso de amor, extra amor, então Deus agora diz que Ele amou vocês a ponto de você ser chamado de filhos de Deus. Então Ele está falando de adoção. E este tipo de adoção é muito espantosa, é muito chocante, porque é como ir para uma prisão. Você vai para a prisão como família. O Senhor visitou a prisão. Enquanto ele estava lá, ele perguntou, ele escolheu o pior prisioneiro, o mais corrompido. Ele está sempre lutando lá, se esfaqueando um ao outro. Ele é o pior prisioneiro lá dentro, aquele que mata as pessoas. Então o Senhor pergunta para ele, quem é o pior destes para que eu possa adotar aqui e libertar dessa prisão?
the Lord is the king. He has come Vamos dizer, to o rei, to digamos que o Senhor é o rei get e ele one vem prisoner and adopt him e to his ele family. quer pegar um But he's looking for the prisioneiro very e worst adotá-lo na prisoner. sua família, mas ele está And they procurando tell o him, this is the pior one who de is the worst. todos. He does E this ele and está does this. dizendo, And então look, ele even he diz, has este é o lost pior, his ele teeth, he has faz fight. isto, faz He's aquilo, ele lying luta again here, he has aqui, night stab. ele foge, ele And then that's the one the Lord esfaqueia as adopts. That is pessoas. what he's talking about Então, here. este é o que o Senhor adota, In é isso 1 que ele John está chapter falando 3, verse 1, aqui. before he Na talks about verdade, the João glorification 3:1, antes dele falar da that he's glorificação, presenting to you today. que ele está apresentando para vocês hoje, When he says, tell these people quando ele diz that when the para rapture takes este place, povo que quando o arrebatamento they will acontecer, have bodies eles like mine, terão meaning glorious bodies corpos like como mine. os His meus, body is como o meu, glorious right now. significando corpos gloriosos como o meu, And o that corpo is the dele é Messiah glorioso. E talking este to é o me by voice, Messias, the King falando himself. comigo por voz, o So on our próprio way to rei. understand the Então, scripture quando and what eu implies fui glorious bodies compreender like a his, Escritura, 1 John e o chapter que, 3, quando verse ele 2, diz we begin with verse gloriosos 1. corpos Verse 1 como o talks dele, about 1 João 3, vamos falar do 1, no versículo 1, adoption. And this kind ele of fala a adoption is respeito uncommon de because he adoção, says e este tipo de adoção é he had to incomum, porque ele lavish us, diz lavish the que church, ele pour teve que so much nos love on you, amar muito a so as igreja. to adopt you, that you Então, may ele become teve que children te of God. amar para te adotar, Meaning you para que didn't você se deserve it. tornasse filho de Deus, significando você não merecia And you isso. know, to come E from maybe vocês an sabem orphanage, you go in an que orphanage vir as a talvez family, de you um want to adopt a child. orfanado, ele And vai that day when you're no visiting, orfanato when como you're, família before para you adotar drive uma in, criança, the e quando managers of você the está orphanage are visitando, preparing the best então behaved children. o They're lining them up diretor here. do orfanato They're saying, today preparou at as least, melhores let crianças. God open the door, one of these children be taken from here. Vamos Be lá, loved, be accepted deixa by a family uma out there. destas crianças que estão aqui podem ser amados e And then adotados when por uma you família. walk in there E into então, that family, quando você entra lá naquela família, you go straight. você And vai you found that they have diretamente lined up the best behaved, e the você healthiest, descobre que the eles best apresentaram looking, os if there's melhores, anything os called mais looking, best looking. saudáveis, mais bonitos, os mais apresentáveis. And then they have paraded them all. E então eles colocaram todos And eles then em you fila. ask, you have walked in Então alone você there. pergunta, você entrou sozinho lá? Walking in. Now everybody's Tá, panicking. He has você arrived. entrou He has andando e todo mundo está em pânico. Ele chegou, ele chegou. And then you look at them all and then you ask, is there Então not ele another? olha para todos Is there eles e not any fala, other? não tem outros? They said, no, Não that's tem what nenhum I can hear outro? some playing the who are those? Now those ones are problem children. Ele falou sim, mas nós temos algumas crianças com problemas. Com HIV AIDS. Nasceu com HIV AIDS e está sempre chorando, está sempre doente. Eles não se misturam com os outros. Então ele diz, será que você poderia buscá-lo? Então ele se torna agora o melhor candidato, porque o homem diz, é este que eu vou levar. Foi isso que o Senhor fez com a humanidade. Ele escolheu pecadores, os piores pecadores, e ele está dizendo, vede que grande amor o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isto é chocante. Isto é muito chocante. Que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, homens pecaminosos que realmente abusamos de Deus. Mas então ele diz, e isso é o que de fato somos. É por isso que o mundo não nos conhece. Porque também não conheceu a Ele. Então, novamente, ele está dizendo que aqueles que foram genuinamente adotados por Deus, eles compartilham uma mesma característica. Eles estão se desfazendo, se corrompendo. O exterior deles está se desfazendo. Eles estão sofrendo, eles estão sendo zombados, eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo caluniados neste mundo. Em outras palavras, eles não
Não tem outra forma. O mundo os odeia se eles realmente foram adotados na família de Deus. Então, o nosso alvo, que é o versículo 2, ele diz: amados, agora nós somos filhos de Deus. Ele está reafirmando para vocês que uma vez que você é nascido de novo, você entra na família do próprio Deus, que é uma maravilha. Você deve se maravilhar disso. Como eu posso entrar na família de Deus quando você é um pecador tão miserável? Então, isso deve te fazer despertar e entesourar a salvação que você tem, prezar a salvação que você tem. Então, ele diz novamente, ele diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou, ainda não se tornou conhecido. Mas nós sabemos que quando Cristo se manifestar, nós seremos como Ele é. Porque então nós o veremos como Ele é. Esta é a promessa naquela visão, quando Ele falou comigo por vós. Quando Ele disse: vá dizer para este povo que quando o arrebatamento de fato acontecer, eles terão corpos como o meu, significando corpos gloriosos como o meu, porque agora o corpo de Cristo é muito glorioso. Então, em 1 João capítulo 3, versículo 2, então ele diz: talvez não saibamos muito o que nós seremos. Talvez ainda não foi revelado ou conhecido. Mas tudo que nós sabemos é que quando Cristo se manifestar, nós seremos como Ele é, significando nós teremos um corpo glorioso como o dele. Então, estas são as promessas da Bíblia e na Bíblia que o Senhor espera. Ele as inseriu lá, que para que quando você ler, isto deve transformar a sua vida. Isto deve te fazer checar a forma como você vive, deve afetar sua santidade, sua justiça, seu temor de Deus, sua reverência a Deus, a sua adoração, o seu favor com Ele, a sua dependência, a sua confiança nele, na sua vida, a sua integridade, a sua conduta moral. A sua prática moral, a sua conduta moral. E como você executa a vida que você deve ter, como você deve viver. E nós vimos que a transfiguração é um exemplo muito poderoso, muito poderoso, um exemplo poderoso deste corpo glorioso que o Messias tem, do qual ele está falando. Então, isso é inimaginável nesta vida, é imperceptível, impensável. Você não tem como sintetizar isso, que um dia você terá o corpo glorioso como o do Messias. E é isso que você vê no livro de Filipenses, mas antes de chegar lá, no versículo 3 também tem a instrução devida a esta promessa. No versículo 3 ele diz: toda esta profecia, esta promessa que nós temos, todo aquele que tem nele esta promessa, purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Todo que crê e recebe esta promessa. Isso é impressionante. Ele fala sobre purificação. Então, esta é a instrução, porque ele está dizendo que esta promessa de ter um corpo glorioso como o do Messias deve mudar. Deve fazer com que você busque mais a pureza. Então, a minha pergunta para vocês é esta: desde que você recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e agora que você está ciente que você tem esta tremenda promessa, profecia, esperança, esta esperança da glorificação para dentro do reino de Jesus, como que isso mudou a sua conduta moral? Como que isso mudou a sua conduta ética? Como que isto mudou a sua justiça? Como que isto mudou e aumentou e estreitou a sua santidade? Como que isso aumentou, intensificou a sua pureza? Como que isso mudou a sabedoria de Deus, o temor de Deus em você? Estas são as perguntas que o Senhor está levantando aqui hoje.
Então, em um momento, o Senhor está dizendo que nós teremos, vocês terão, porque os dois profetas já têm, então é vocês terão a natureza divina de Deus, que é o que diz na nossa escritura base, que é 2 Pedro, capítulo 1, nossa escritura base, no versículo 3. Pelo seu divino poder, Ele nos deu tudo o que é necessário para uma vida de santidade. Em outra versão diz, para a vida e piedade. Aqui ele diz que o seu poder divino nos deu todas as coisas que nós necessitamos para uma vida de santidade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então, por meio de Cristo, agora você tem acesso ao poder divino que te ajuda e que te dá tudo o que você precisa para ser um cristão santo. Então, por que a igreja ainda não é santa? Se tudo já foi dado desta forma, e ele diz, versículo 3, esta é a gênese do versículo 4. Então ele diz, por meio destas, ele nos deu as suas grandiosas e muito preciosas promessas, muito grandiosa e preciosa esperança, muito grandiosas e preciosas profecias, para que por estas promessas ou profecias que você vê aqui, a glória que ele diz, diga para eles que no arrebatamento eles terão uma glória como a minha. Então, por meio um corpo glorioso como o meu, então, dessas profecias, para que vocês se tornem participantes da natureza divina de Deus, isso é muito sério. Agora, alguns desses devem ter se levantado, ficado de pé e diz, você está me dizendo que eu vou participar da natureza divina? Então, como que eu posso demonstrar para Deus que eu aprecio isso? Que eu aprecio que Ele pegou o pecador mais vil agora, me adotou na sua família e me deu a mesma natureza dele? Uau! Isso não te faz de você glória, mas Ele está te prometendo glória, que isso é muito chocante. Que Ele pode te prometer glória. Ter o tipo de glória que o próprio Deus tem. Então ele está dizendo, para participar ou ser participante da natureza divina. Então ele dá aqui um apêndice, ele diz, tendo escapado da corrupção deste mundo causado pela cobiça, causado pelos desejos pecaminosos, causados pelos desejos da carne. É por isso que é importante jejuar. Então ele está dizendo que desde que você tenha escapado da corrupção do mundo, então a igreja deste dia presente escapou da corrupção do mundo, a cobiça sexual, os desejos pecaminosos da carne, a sensualidade desta vida, então você perde a promessa. Então ele diz, desde que você tenha escapado, então ele está prometendo o poder divino e então participação, ser participante da natureza divina, isso tudo está... Então a natureza divina que ele está prometendo para vocês, que é o teu foco, dizendo para você mudar a sua conduta, o seu cristianismo, a sua salvação, como você anda. Os exemplos que ele retratou estão bem aqui. Se você for para Filipenses, o livro de Filipenses, povo abençoado, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. To bring everything under his control, will transform our lowly bodies. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo dos seus pés e transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao corpo do seu corpo glorioso. Foi isto na visão que ele me deu, e ele falou por vós, vai e diga para este povo que no arrebatamento da igreja eles terão corpos gloriosos como o meu. É isso que ele está dizendo naquela visão, Filipenses 3, 20 e 21. Mas ele está falando da cidadania que é celestial.
de onde nós ansiosamente aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, abençoado Salvador. Mas ele promete, ele faz uma grande promessa aqui. Enquanto alguns estarão sendo queimados, incinerados e atormentados no céu no inferno para sempre, ele diz que ele prometeu para você glória divina, uma natureza divina, para ter uma glória como a dele, a promessa da glória, da glorificação. E o exemplo disto é a transfiguração. Por exemplo, quando eu sou transfigurado, você vê a tremenda glória que eu tenho. Eu sei, é claro que há tantas exceções. Estes são servos muito especiais do Senhor, esses são cavalos do Senhor que vieram do céu. Então, até para você ter uma cena, um vislumbre pela janela para ver o que ele prometeu. Porque a transfiguração é uma demonstração muito poderosa da natureza divina que o Messias tem e que estes dois profetas têm. Então, quando o Messias foi transfigurado naquele monte da transfiguração, tornou-se a manifestação da sua glória que ele possuía antes de vir na terra. Então, nós vemos o que o Senhor quer dizer a respeito da transfiguração antes de vir para a terra. Então, é isso que ele está falando destes dois, que antes deles virem ter o corpo humano, a forma humana, a natureza divina, o corpo humano. Então, para o Messias, aquela foi a ilustração clara, a manifestação da glória que ele tinha e possuía antes dele vir para a terra. Tem outras palavras, ele está dizendo, eu tenho uma outra natureza. Será que você sabe quem está andando com vocês? E a mesma conversa que o Senhor está tendo com a igreja agora. Então, é isso, por isso que não há nenhuma comparação entre esses que estão falando com vocês e outras pessoas. Diferente missão, diferentes mandados, diferentes autorizações. Até mesmo a forma como eles entraram na igreja. Mas a promessa, ele disse, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Então você vê que ele está falando comigo agora quando ele está glorificado. Isto é o Senhor Jesus andando, não é? Jesus andando na terra fazendo seu ministério, não é quando agora ele está glorificado neste ano de 2021. Outubro, 18 de outubro. Então, esta é uma promessa tão tremenda que deve sacudir a tua vida e te recalibrar, deve te fazer agora ser mais santo, deve mudar a sua conduta moral, justiça, santidade, todas as áreas. Ele está dizendo ter um corpo como o dele. Transfiguração é muito poderoso. Muito, muito poderoso. Porque a transfiguração, essencialmente, é uma promessa, mas também te diz que a morte não vai te tocar, que não tem como a morte te agarrar e te segurar para sempre. Jesus prometeu que, mesmo que ele iria morrer pela igreja, mas quando você vê o Senhor transfigurado, você vê que a morte não teve poder sobre ele de segurá-lo. Então, agora ele está transfigurado e você vê que os dois profetas também são transfigurados. Então, eu já vi a nossa morte quando nós finalmente fomos assassinados. Então, nosso corpo vai sair do corpo e eu posso ver o meu corpo morto lá. Então, eles terão também os seus corpos mortos. Eu já vi isto. Lembre-se, quando o Senhor também me matou lá na sala do trono, era exatamente na sala do trono, e você vê que ele me matou diante do trono e me transfigurou lá. Então, ele me cobriu lá. Então, quero dizer muito disso a respeito desta ressurreição, quando ele diz, depois de 3 dias, aquilo foi a minha ressurreição diante do trono, da sala do trono. Então,
Ele and vai shows e me the anda por rocks. It was at night. todo aquele lugar Because the glory now, e me His glory is the one mostra that lit up the place, and the rocks and the stones as were a walking. Then he said, glória. I am the God that conquered Moses. My voice as he walks on my right Ele side. diz, eu sou aquele que I don't want to conquistou go into that detail. Moisés. But still, he's saying transfiguration of Christ. Ele diz que a transfiguração de Essentially Cristo that death will not hold him at all. é, He will overcome está death. profetizando que a morte não pôde vencê-lo, ele venceu a Matthew morte. chapter 16, verse 21, he says the following. Marcos Matthew 16, 16, 21. 21, Mateus 16, 21. he says, Ele diz, from that time on, Jesus began to explain to his daquele disciples ponto em that he must diante, go to Jesus Jerusalem começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que ele fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Você podia dizer, ele já dizia que ele já ia sair. Ele disse, eu já vi. E se eu já vi a morte dos dois, quanto mais o Messias viu ele mesmo e depois ele tinha que voltar, que sair da morte. Então a transfiguração é essencialmente a insuportável, inacreditável, imensurável manifestação e demonstração desta inexprimível luz de Deus e glória de Deus. E para Jesus, naquele tempo, a transfiguração deles era para ajudar a fortalecer a fé deles, a fé dos discípulos, dos apóstolos. Para dizer para eles que, embora ele estivesse partindo, é por isso que ele promessa que ele vai morrer no capítulo 16, ele diz que ele... Eu quero te dizer que eu vou voltar. João 14. Very powerful. Muito poderoso. Very serious, blessed people. Muito sério, povo abençoado. Hallelujah. Aleluia. This is serious. Isto é sério. The faith, they may have faith. Que eles têm. Esta transfiguração que você vê que aconteceu no Monte da Transfiguração também é a certeza da promessa que ele fez por vós em 18 de outubro do ano de 2021. Por vós, diga para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Então, a transfiguração é realmente a certeza da sua glorificação. Ele certificou isso para a igreja. Veja, eu estive na glória. Quão poderoso. Muito poderoso. O Senhor prometeu glória. E Ele está dizendo, poder divino foi dado para a igreja, poder divino foi dado a vocês para poderem participar da glória de Deus, da natureza divina de Deus. Isso é impressionante. Então, esta glorificação prometida pelo Senhor, isto é muito poderoso. Isso deve mudar a forma como os cristãos vivem hoje. Muitos vêm nesta igreja, nesta era, e Deus então fala por vós para reafirmar que sim, eu vou dar glória. Sim, eu vou glorificá-los, eu darei a eles glória. Então, aqueles que são fiéis e passam pelo duro trabalhar, perseguição, eu vou glorificá-los. Mas quando ele diz que quando ele aparecer, ele essencialmente está falando da glorificação no arrebatamento.
Porque este 1 João capítulo 3:2, ele diz, nós não sabemos exatamente o que haveremos de ser, mas nós sabemos que quando o Senhor aparecer, nós seremos como Ele. Então, quando o Senhor aparece, este aparecimento fala de 1 Tessalonicenses 4, do 16 em diante, quando o Senhor mesmo descerá do céu com a voz de comando, com o soar da trombeta de Deus. Então, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiros, e então nós que estivermos vivos seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Este é o arrebatamento que ele está dizendo. Então, esta glorificação em 1 João 3:2 está falando agora quando ele aparecer. E João 14, de 1 a 3, que os seus corações não se turbem. Eu vou para a casa do Pai. Na casa do Pai há muitas mansões. Eu vou preparar um lugar para vocês, para que eu voltar. E quando eu for, eu voltarei e levarei vocês para estar comigo. Você não pode entrar no céu com este corpo físico, desta forma física. Esta glorificação que ele prometeu na visão de 18 de outubro de 2021, deste ano que ainda não acabou, ainda é pão quente do céu. Isso deve estar acontecendo enquanto você está entrando no reino de Deus. E eu já vi várias vezes subindo os degraus diante do trono. Eu já vi quando eles saem dos túmulos, ressuscitam e se tornam glorificados. Eu já vi muitas coisas. O Senhor já mostrou muito desta fase da missão de Deus sobre a terra, da nossa missão de Deus sobre a terra. E a transfiguração essencialmente fala a respeito da glória que Deus colocou sobre os principais, é a mesma do Messias, deste que fala com vocês. Então agora vocês entendem, porque os aleijados estão andando através de toda a terra. Mudos falam, os surdos ouvem. Agora, aleijados estão levantando. Virginia, Wangoi, Ian, Musioka, em Machacos, Anita, em Bungoma, Nhamuita, em Nyamira. Então você vê Kitale, você vê Wilkester, McKenna, até lá em cima, em Meru, Maua, Meru. Então você vê também Kevin, em Nare. Os aleijados levantando e andando em toda parte. Moses Coete, Mount Summit. Você vê o Tebla Wesonga, Evelyn Cheng. Muitos aleijados. Elizabeth em Marsabit. Você vê Victor Loquan. Então, é por isso que eles estão levantando. Agora você entende o porquê da glorificação? Por que que o Espírito Santo repousou sobre a cabeça dele? Porque ele é glorificado, porque ele é transfigurado. Então você vê a ministração deles. Eles vêm com este poder para preparar o caminho para a vinda do Messias, para transformar esta geração perdida, para dizer para essa geração perdida que o sangue de Jesus ainda é a resposta. Jesus ainda é a resposta. Jesus ainda é a resposta. Filipenses capítulo 2. O livro de Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 até o 11. Você vê como ele veio. A glória interior, a glorificação, transfiguração. Esta é a glória que ele manifestou. Filipenses 2, do 5. Em seu relacionamento um com os outros, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que, embora fosse da mesma natureza de Deus, não se considerou como Deus, algo que fosse usado para a sua própria vantagem. Mas, ao contrário, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo visto em forma humana e sendo encontrado em semelhança de homem. Ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte mais humilhante na cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho
no céu, na terra e debaixo da terra. Isto realmente cobre todo o universo. Todo o universo criado, todo o céu, a terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Isso é muito poderoso. Ele está dizendo que ele derramou essa glória para que ele pudesse vir, ele se despiu. Então agora ele ensinou uma lição de submissão, de humildade e de adoração. Então a glorificação é a promessa na qual você deve focar como igreja. Me foi prometido glória. Lembre-se, no livro de 2 Pedro 3:13, ele diz que esta glória que você tem no novo céu e na nova terra, mas ele também prometeu o juízo no inferno. Então, qual dos dois você vai escolher nesta noite? Nós sabemos que a natureza divina é fraca, é carne. Ela é cheia de pecado, cheio de desejos pecaminosos sexuais, cheio de tentação. Ela é perecível, cheia de corrupção. Ela é mortal, ela morre. Mas quando ela é transformada, então você recebe a natureza divina. E a natureza divina tem a bondade de Deus, a justiça de Deus. O perdão, ele é perdoador, longânimo, misericordioso, ele é incorruptível, ele é paciente, ele é amoroso, ele é pacífico, ele é fiel. Não, então não cometa nenhum erro. Ele nunca comete erro. Ele nunca é imperfeito. Em outras palavras, ele é perfeito. Então, quando ele promete aqui que vocês serão participantes da natureza divina de Deus, isso é uma coisa muito grande. O pecado e a morte já acabaram, é isso que ele está prometendo. Ele está prometendo a eternidade, essencialmente. Sendo participantes da natureza divina de Cristo, significa que agora você é santo. Sendo participantes da santidade dele, sendo participantes do poder dele, sendo participantes de escapar da corrupção, participantes da natureza divina de Cristo, significando que vocês serão vencedores, vocês vencerão como a identidade daqueles que estão no livro do Apocalipse, aqueles que vão entrar na herança de Deus, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Apocalipse 21:7, ele diz: ao vencedor herdará todas estas coisas, significando todas as coisas acima, desde Apocalipse 20, o novo céu, a nova terra, desde o versículo 1 de 21. Vocês vão herdar tudo. Aqueles que são vitoriosos vão herdar tudo isso, e eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos. Esta é uma poderosa promessa. Ele venceu a morte. Então você também vai vencer a morte quando você se tornar participante da natureza divina. Você vai escapar da fraqueza, da vergonha, da cobiça sexual desta carne, deste corpo, todos os desejos malignos. Você vai escapar, você vai deixar tudo para trás, todas as tentações deste corpo. Você vai deixar tudo para trás. Mas ele está dizendo que poder divino tem que ser dado a vocês primeiro para escapar da corrupção deste mundo. Então, se você jamais sonhou em ser participante da natureza divina de Deus, então, isso é uma declaração muito grande, povo abençoado, vocês serão como eles. Glorificação, isso é impressionante, maravilhoso. Então ele está focando vocês essencialmente no glorioso reino de Deus para que você possa remover o seu foco desta terra e focar na glória que há de vir. Eu estou dando exemplos aqui. A visão quando o Messias andou dentro da casa onde eu estava dormindo.
E você vê? Then he spoke with me, but the glory like the Então ele sun has falou entered the comigo house. e a Then glória he como o says that sol you shall entrou na partake of casa. Então ele diz, agora que that kind of vocês glorious vão body. That is participar shocking. daquele tipo de corpo glorioso, isso é Should cause you to chocante. abandon everything Isso that deve can te impede fazer you, abandonar can tudo que blockade pode you from te accessing that impedir, que state. pode te bloquear de atingir Remember, este the opposite estado. of that is burning in Lembre-se que o hell, oposto disso the é lake of queimar no fire, inferno, no lago de fogo, crying, "Why? e Why? gritando, ai, No, that is too much. That is too much. Let me ai, go. é muito, isso é muito insuportável, insuportável. I have heard them cry. He has made Eu me os hear ouvi them cry. gritando, chorando, gritando. Ele In me that fez aspect, ouvi-los gritando. Quando ele me levou naquele lugar, the opposite of that, o oposto disto, the contrary position of that, of o the glorious body contrário, a is hell. contraposição disto do corpo So this glorioso promise é ought to o cause you to inferno. change everything. Então, esta promessa tem que te fazer mudar tudo. Glorification that is promised, the partaking in God's A divine glorificação nature. prometida, a participação na natureza divina. Eu volto daqui a pouco e nós vamos avançar essa conversa. Obrigado.